E agora, pessoal? Está escutando ou não? Oh, desculpa aí. Então, voltando aqui. Então, hoje a gente tem 15 minutos do Excel. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí o arquivo PROC-V, 14 de julho, que está na pasta do Excel. Eu pus um link aí para a pasta do Excel. Depois, cada um vai trabalhar aí, cada grupo vai trabalhar na sua sala privada para tentar calcular aí os 2 métodos de alocação de custo para subprodutos, o NRV e o GROSS. Também vão pensar em implementar no Excel. Se vocês quiserem organizar como estava na aula passada, é uma das possibilidades. Lembrando que na sexta-feira nós temos como tarefa fazer o PowerPoint do grupo e a narração individual de cada um. Lembrando que na segunda-feira a gente tem o Day 5, onde temos o caso ético e tem que entrevistar alguém. Então seria interessante você já ir pensando nessa pessoa que vocês vão entrevistar. Então a primeira coisa é carregar o Excel. Então seria esse Excel aqui. Então, à medida que vocês vão conseguindo aí carregar, eu gostaria que vocês dessem um ok aí para que a gente possa dar um andamento no curso aí. Ok, pessoal? Então, hoje a gente vai trabalhar um recurso do Excel que chama PROC-V, ok? Então, esse recurso é um recurso muito interessante, muito utilizado aí no Excel, e a gente precisa aprender a utilizar isso aí, ok? Deixa eu só mostrar para vocês quem que é esse PROC-V. Então, essa é a função que a gente vai utilizar agora, que chama PROC-V. Então, a função que é procura na vertical. Tem PROC-H também, mas a gente não vai trabalhar, por enquanto, esse PROC-H, ok? Então, se vocês observarem aqui essa planilha, nós temos aqui data, mês, nome, cidade, quantidade, e tem algumas colunas em branco aí. Se vocês observarem lá na pasta do Excel, tem um PROC-V 14 de julho resolvido, tá? Então, para aqueles que não conseguiram, tiveram alguma dificuldade, algum problema na máquina, já tem a resolução lá na própria pasta. Então, o que a gente vai fazer é tentar preencher essas colunas aqui em amarelo, tá? Então, vamos tentar entender como que funciona esse PROC-V aqui. Tá? Então, esse PROC-V, ele tem como proposta aqui vocês procurarem alguma informação em relação a procura alguns valores que estão aqui na tabela e aí tentar achar o desconto aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o outro arquivo e aí a gente vai montando juntos aí. Eu vou abrir o outro. Então, a gente vai montar umas tabelinhas para que a gente possa fazer a procura.
Então, a primeira tabelinha que a gente vai montar é essa aqui. A quantidade e o desconto. Tá? Então, o que a gente quer fazer? Conforme o valor que ele comprou, a gente vai ter um percentual. Então, a gente tem um desconto de quantidade e tem um desconto em função da cidade também que ele comprou. E aí nós vamos fazer o cálculo do valor líquido aí. Tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa tabelinha aqui. Então, vamos lá, todo mundo digitando essa tabelinha, de tal forma que a gente possa desenvolver esse PROC-V. Então, lembrando que a resolução está num arquivo que chama PROC-V 14 de julho resolvido. Ok, pessoal? Então, novamente, eu peço para que vocês deem ok se vocês já conseguiram montar essa tabelinha aqui. Opa, desculpe, vamos lá, vamos aumentar. Então, a tabelinha, na verdade, a gente só está digitando ali, ó, só coloca ali os valores, né? 0,61301, 1%, com o símbolo 1%, 5%, 10%, 15%. Apenas digita ali, pode pôr o rótulo e quantidade de desconto. E pronto. Então, simplesmente eu venho aqui, coloco 0, 6, 13, 101 e assim por diante até montar essa tabelinha, ok? Bom, então uma vez que a gente terminou essa tabelinha, a gente tem que dar um nome para essa tabela, porque aí facilita muito na hora de a gente usar a função. Então a gente vai selecionar apenas os dados. Pessoal, é importante aqui que a gente selecione apenas os dados da tabela e não o cabeçalho. Uma vez que a gente selecionou os dados, a gente pode dar um nome para qualquer célula ou conjunto de células clicando aqui no canto superior esquerdo. Então, eu vou colocar aqui tabela desconto. Sempre é bom que você coloque o que significa essa tabela. Então, tabela desconto, quantidade. Okay? Poderia dar outro nome, não tem problema nenhum. O importante é que você... Aí, a hora que eu der o Enter, significa que a gente já conseguiu dar um nome para alguma célula. Se eu vier aqui no canto superior esquerdo e pegar essa setinha aqui para baixo, já vai ter a tabela. Se eu selecionar, ele pinta essa tabela que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz após a construção de tabela foi selecionar a tabela, só a parte dos números, e então eu dei um nome para essas tabelas. Então, o Excel permite que você dê o nome para qualquer célula ou conjunto de células e depois você use isso numa forma ou numa função. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui, conseguiram dar um nome na tabela? Por favor, dá um ok aí se vocês já conseguiram colocar o nome na tabela. Henrique, vamos lá. Como é que dá o nome? Eu venho aqui, seleciono só onde tem os dados. Uma vez que eu selecionei aqui, eu tenho que vir aqui em cima, no canto superior esquerdo, e escrever o nome da tabela. E aí você dá o Enter.
Quando eu clico, você selecionou aqui uma célula, porque olha pessoal, eu posso selecionar qualquer célula aqui e dar um nome aqui, e dar Enter. Tá? Então, se eu clicar uma outra célula aqui e clicar qualquer um nome aqui em cima, dá Enter. Tá? Então, basta selecionar com o mouse aqui uma célula e se vir aqui nesse canto aqui que você escreve o nome e depois dá o Enter, ok? Então, primeiro coloca o nome lá e segundo você vem aqui e dá o nome, ok? Então, primeiro você seleciona aqui e depois você vem aqui e dá o nome, ok? Onde ficam esses nomes que a gente vai colocando, pessoal? Esses nomes, eles ficam aqui em fórmulas, tá? Então, esses nomes aí, eles ficam aqui em fórmulas. E depois vocês podem olhar aqui em gerenciar nomes. Vão aparecer todos os nomes lá. Então é fórmulas e gerenciar nomes. Tá? Então eu coloquei alguns lá que eu vou excluir, que não está legal. Tem algumas coisas antigas aqui, eu vou tirando aqui, porque eu não quero. No meu caso aqui tem. No seu caso, vocês vão ter só um nome que vocês fizeram aqui, ok? Bom, pessoal, então, a partir desse momento, a gente já pode usar o PROC-V. A gente hoje vai trabalhar apenas tirar aqui, nessa coluna aqui, amarela aqui, que eu estou colocando. Então, para isso, a gente usa a função PROC-V, tá? Para usar a função PROC-V, você pode vir aqui nesse Fzinho, né? Ou você pode pôr igual e PROC-V. Então, eu vou vir aqui nesse Fzinho e vou achar a função PROC-V. Como que eu acho a função PROC-V? Eu pego e digito o PROC-V aqui e ele vai procurar, tá? Agora, se vocês não quiserem usar isso aqui, aí vocês podem ir direto aqui, colocar igual, PROC-V, e aí vocês apertam um Fzinho, e aí ele já acha a função para você e ele vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Então, posso colocar aqui o nome, ele já aparece a função, eu dou um duplo clique na função e eu aperto o Fzinho para que apareça a janela para que eu possa trabalhar aqui, ok? Então, como que eu faço? Eu posso clicar o Fzinho, procurar escrever PROC-V, escolher o PROC-V, e aí eu queria que todo mundo chegasse nessa tabelinha. Então, como que eu cheguei lá? Eu posso vir aqui, clico F, logo em seguida eu já escrevo PROC-V e dou Enter. Ele vai achar o PROC-V, eu vou dar OK. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês chegassem exatamente nessa tela onde está aparecendo todos os argumentos que devem aparecer na tabela PROC-V. Ok, pessoal? Conseguiram chegar até aqui? Pessoal, eu estou aqui na primeira célula em amarelo. Eu vou clicar aqui o Fzinho aqui em cima, tá? Eu venho aqui, clico nessa célula aqui, que é F4, clico no Fzinho, escrevo PROC-V, dou Enter.
E aí ele vai selecionar a PROC-V, eu vou dar OK. E aí aparece essa tela. É essa tela que eu preciso que todo mundo chegue nesse ponto, tá bom? Outra opção que tem, em vez do Fzinho, você vem, clica aqui na cela, dá igual, começa a escrever PROC-V, né? E aí já aparece a função PROC-V, aí você dá duplo clique nela, tá? E aí, para aparecer aquela janelinha, você clica de novo no Fzinho, e aí aparecem os argumentos da função. Ô, Isabela, o seu é inglês ou português? Ah, tá. Eu não lembro a função, o nome, se é VLOOK, alguma coisa desse tipo. Eu vou checar aqui e vou te falar. É uma das coisas que tem, Isabela, se você clicar aqui. Ah, isso aí, Paloma. VLOOKUP, essa função. Então vamos lá, pessoal. Então, na hora que você clica o Fzinho, PROC-V, deu Enter e agora precisa escolher. Então eu vou olhar essa quantidade na tabela. Aí qual que é o nome da tabela? Ah, não lembro o nome da tabela. Então o primeiro valor procurado eu cliquei aqui e no caso do E4, que eu quero que ele procure a quantidade na tabela e devolva o desconto. Então essa é uma função de procura muito interessante. Como eu não lembro o nome da matriz, eu posso vir aqui em fórmulas e está escrito usar em fórmula. Então vem em fórmula. E depois vocês vão usar isso aqui, usar em fórmula. Tá? Então eu venho aqui em fórmula, usar em fórmula, e aí tem a opção, a única que tem aqui, que é a tabela de desconto, eu vou clicar. E aqui, nesse aqui, a gente vai escolher o que a gente quer que retorne aí, tá? A gente retorna os valores da segunda coluna, então a gente põe 2 aqui. E aí dá OK. Com isso, ele já traz, né, os valores de descontos aí. E aí eu venho aqui no canto inferior direito, onde essa cruz aqui fica totalmente preta, e não fica com esse interior branco, e aí eu dou um duplo clique nela. E aí ele pega todos os dados aqui, tá? Então, a hora que eu achei a função, que eu fiz a função aqui, então a função tem o E4, onde eu cliquei aqui o E4. Aqui na matriz da tabela eu não preciso digitar, você pode vir aqui em fórmula, inserir forma, escolher aquele nome que você deu. E aqui em índice coluna eu coloco 2 e dou OK. Uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui no canto inferior direito e a hora que a cruz ficar negrita aí, você dá duplo clique nela e ele já calcula tudo. Conseguiram, pessoal? Pessoal, a gente vai ver mais essa função. Quem não pegou direito pode assistir o vídeo novamente, mas a gente vai trabalhar muito. Isso junto com tabela dinâmica. Cassiano, você pode olhar o vídeo aí, mas fica tranquilo que a aula que vem a gente vai trabalhar de novo. Mas se puder, assista o vídeo aí que você consegue sim fazer esse processo novamente. Mas só para dar o andamento da aula, a gente vai dar continuidade, mas fica tranquilo que toda a aula a gente vai trabalhar um pouquinho Excel, vai rever. Então, as duas coisas importantes que vocês têm que saber aí, é um mínimo que eu considero, é a tabela dinâmica e essas funções de procura. Ah, isso aqui é muito importante para que a gente possa desenvolver as atividades aí.
Agora, pessoal, a gente volta no estudo de caso, onde a gente vai trabalhar Ô, Lucas, fica tranquilo, Cassiane, fica tranquilo, que a gente vai voltar a isso na próxima aula, de tal forma que a gente, toda aula, volta um pouquinho, mostra como faz. Se você conseguir o vídeo, ótimo, senão na próxima aula a gente volta nessa última etapa aí, nesse toque V. Fique tranquilo, tá bom? Essa última etapa aí da cruz aí, você pega o primeiro que você fez, aí o mouse, você arrasta no canto inferior direito até o cursor do mouse virar uma cruz cheia. E aí você dá duplo clique nela. Por que é importante dar o duplo clique e não arrastar? Existe a opção de você arrastar aqui até o final. Porque nesse caso, pessoal, a gente tem poucos dados, mas se eu tivesse 10 mil linhas, não daria para arrastar tudo. Então eu dou duplo clique com o botão esquerdo do mouse e aí ele mostra tudo lá, ok? Então, só recordando aqui, eu venho aqui no canto inferior direito, a hora que o mouse mudou para uma cruz negra aqui, eu dou duplo clique e já coloco os valores, ok? Então, pessoal, agora vocês colocaram aí vocês postaram lá nas aulas aí, treinamento de Excel, tem o link do vídeo. Vocês postaram também o link do vídeo. Então, vocês fizeram toda uma coleta de informações aí sobre os temas que a gente vai trabalhar em sala de aula, tá? Então, se eu for aqui nesse guia do caso do 2, onde a gente já postou algumas informações referente os relatórios, o link do YouTube, então a gente vai ter aqui todas as informações que vocês coletaram e vocês estão distribuindo aí para os colegas. Então isso foi realizado no Day 1. Então aqui, quem tiver mais informações aqui, olha, margem bruta, tem muita coisa aqui bacana que o pessoal coletou e a gente pode usar aí para tentar resolver a solução. Então, a minha expectativa, e hoje no Day 3, é que vocês consigam fazer a maior parte das atividades em sala de aula mesmo, em grupo. Então, o que a gente espera para a próxima aula? Que vocês façam um PowerPoint, né? E postem esse PowerPoint e a narração dele com a solução do caso Excel. Se vocês lembrarem do estudo de caso da fábrica de velas, a gente observa aí que eles têm um custo que precisa alocar para os diversos subprodutos aí da apicultura, tá? E tem um custo dele, que é os 65 mil, que ele não sabe como alocar. Então, no fim, qualquer um dos métodos que vocês usem, a total de alocação para cada um dos subprodutos, seja o mel, a cera, o favo, o própolis, a geleia real, a totalização dele tem que dar 65 mil, porque esses são os custos que ele não sabe alocar. E aí ele quer saber, seja o NRV e o gross, qual que seria o mais adequado. Lembrando que não existe um modelo que vai ser adequado para todas as empresas, todos os produtos. A gente tem que fazer o teste mesmo para poder experimentar e dar um retorno para eles aí. Ok? Então, agora vocês podem entrar lá naquela sala individual de grupo, sala particular em grupo aqui, não sei se vocês lembram aqui, um pouquinho acima do Day 1.
e aí vocês podem começar a trabalhar aqui. Tá? Eu também vou entrar de tal forma que eu não atrapalhe aqui os demais colegas que estão vão ficar ouvindo. Pessoal, então qualquer coisa vocês podem voltar aqui à sala principal e depois voltem para suas salinhas particulares aí. Então quer falar comigo? Vocês põem no chat ou falam alguma coisa, eu posso entrar na sala de vocês e aí eu discuto com vocês lá e volto para a sala principal. Então, eu estou aqui, eu vou entrar também numa sala, só que eu vou entrar com uma sala aqui que eu vou ficar com a Paloma aí. Então, a gente vai discutindo para não conversar aqui em público e atrapalhar vocês aí, ok? Então, Paloma, eu estou entrando na sala, a gente pode conversar um pouco e aí vocês podem começar a fazer isso. Eventualmente, eu vou dar uma navegada nas salas particulares. Então, lembrando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um Excel que vai mostrar duas formas de alocar 65 mil para os subprodutos da agricultura. O Paloma,
Oi, alô? Do...
Alô, alô, pessoal. A gente já está finalizando aí o curso não, o dia de hoje, e eu queria que vocês voltassem aqui para que a gente pudesse fechar a aula aí e dar uma sequência para a próxima aula aí. Só lembrando que na sexta-feira vocês vão ter que apresentar a solução. Então, o que consta a solução aí para vocês? Como alocar, duas formas de alocar esses 65 mil para os produtos, tá? Então, os colegas já postaram lá no fórum do dia 1, né? Do Day 1, vários recursos que vocês podem usar aí para tentar resolver o problema. Então, basta colocar uma planilha onde a gente vai tentar simular como atribuir 65 mil. E depois a gente observou que há um interesse aí por parte da empresa em simular diferentes preços. Se eu mudar o preço, como é que fica o meu resultado financeiro aí no processo, ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse processo aí? Paloma, está por aí? Deilton? Oi, tô aqui. Sim, professor, estou aqui também. Pessoal, vocês agora o curso é muito rápido, pessoal. A gente tem que sempre antecipar as próximas aulas para que a gente não tenha problema. Então, lembrando que para sexta-feira vocês têm que fazer o PowerPoint e fazer uma narração dele. E aí nós vamos apresentar o resultado na sexta-feira. E na segunda-feira já tem o caso ético do caso 2, e aí vocês têm que entrevistar alguém a respeito do caso ético, tá ok? Professor, a atividade que ia ter hoje no Kahoot, que fala, o que vai acontecer? Testando. Pessoal, alguma dúvida em relação à sexta e à segunda? Por favor, digitem aí, ou vocês podem abrir o microfone e falar aí sem problema nenhum. Henrique, ainda estou aqui, se você quiser perguntar, mas essa aula vocês teriam que trabalhar a solução do problema. Então, ela não tem mais nada que eu iria passar, era só comentar, tirar dúvida, o que vocês têm que fazer. Os 65 você mil já do... marcou presença lá, Henrique, se marcou. Então, você está tudo ok em relação à frequência. O professor, os 65 mil da companhia de velas é o custo, é o joint custo Ok, dela. até sexta, Henrique. Edeilton e Paloma, por favor, fiquem na sala para a gente conversar um pouquinho antes da próxima reunião, ou próxima aula, a próxima turma, que é às 10. Ok.
Ô, Cássia, se você não conseguiu a presença, fale com a Paloma, que ela coloca a presença para você no WhatsApp, tá ok? Obrigado. Paloma e Deilton. Pronto, professor? Aqui. Quem que tem Covid-19? Sim.